Fala aí, galera do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Dicas do Fred, o seu canal da construção civil aqui no YouTube. Hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre a utilização de espuma expansiva na fixação de batente de madeira, tá bom? A espuma expansiva pode ser utilizada e é um recurso muito interessante para uma infinidade de coisas na construção civil, acelera o processo, torna o serviço um pouco mais limpo. Mas eu vou mostrar para vocês a aplicação dele na fixação do batente de madeira, que é esse portal, cada um lugar chama de um nome, né? Aqui no Sudeste a gente chama de batente, tem gente que chama de portada, de guarnição, de umbral, tem uma porção de nomes, mas é essa peça onde o lado da dobradiça da porta é fixado e o outro lado da porta bate, por isso aqui a gente chama de batente. Eu vou mostrar para vocês como é que faz a fixação utilizando espuma expansiva. Já fiz aqui uma preparação, avancei bastante, vou explicar para vocês detalhe a detalhe, mas o objetivo hoje é dar a dica sobre a utilização da espuma fixadora, da espuma expansiva. Valeu? Então fica comigo até o final. E não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Dicas do Fred no YouTube, já desce o dedinho, se inscreve, comenta, curte o vídeo, compartilha com seus amigos para dar aquele apoio para o nosso canal que está começando agora, tem menos de um ano, bateu 1000 inscritos há poucos dias, a gente está crescendo aí, o objetivo é alcançar cada vez mais pessoas com esse conteúdo interessante, com esse conteúdo para te ajudar na construção civil. Bom, eu vou começar fazendo aqui uma explicaçãozinha geral do que eu fiz para preparar. Essa maneira com que eu preparei o batente para fazer a fixação não é a maneira convencional. E vocês vão entender por que eu precisei fazer assim. O comum é a gente utilizar a preparação da montagem do batente nas medidas. Por exemplo, numa porta de 62 você faz a preparação do batente no esquadro, com um espaço de 62 com mais uns 7 milímetros mais ou menos. Eu costumo aplicar 6 a 7 milímetros para ter uma folguinha de cada lado, para quando a porta fechar não precisar ficar fazendo ajuste. Então o normal é você prender no chão o batente no esquadro, dimensionar, travar, prender madeiras aqui, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, e algumas estroncando. Só que nesse caso, eu tinha um espaço que era aberto. Ó, essa aqui é a parede do apartamento, essa aqui é a continuidade da parede do apartamento, e esse aqui era um posto de trabalho, era um home office aqui desse apartamento. E esse home office ele não tinha porta. Então aqui, se você observar a pintura que tem aqui, ela vai entrar aqui dentro também. Uma pintura bem resistente, por isso eu vou aplicar a espuma expansiva direto em cima dela. Então qual foi o recurso que eu utilizei aqui? Ao invés de fazer essa preparação do batente, esse travamento todo no chão, eu preferi utilizar esse lado, onde ele vai ficar com a porta pendurada, pus aqui as dobradiças, montei a porta, e preferi utilizar esse lado aparafusando encostado. Então esse lado aqui eu não vou utilizar a espuma expansiva. Se o câmera der uma encostada aqui, ó, ele vai mostrar para vocês que desse lado aqui a gente está com a madeira do batente encostada na parede, ó, de fora a fora, tá? Então essa é a primeira coisa que eu fiz. Eu trouxe a madeira para a medida do vão, utilizando uma porta de 62, já que o vão é pequeno, eu encostei desse lado. E eu aparafusei, ó. Eu utilizei um parafuso de 65 milímetros de comprimento para a bucha 8, apliquei a bucha 6 numa parte maciça de parede para dar uma força melhor, então esse batente está bem fixado, né? Essa parte podia ser engraçada. Já se eu começo vou mostrar para vocês aqui, de repente quebra a parede, mas não aconteceu, graças a Deus. E aí eu fiz um escariado, chega mais perto aqui, câmera, para o pessoal poder ver. Eu fiz um escariado para a cabeça do parafuso ficar alguns milímetros para dentro, então dá para perceber, né? E nesse escariado, como em todos os pontos de acabamento que tem fissuras, que tem aberturas, eu vou utilizar essa massinha branca aqui, porque essa porta vai ser pintada de branca. Então eu estou utilizando essa massa para madeira. Fred, dá para usar massa corrida? Dá para usar massa corrida também. É que essa massa aqui é apropriada. Então, em cima dessas aberturinhas, eu vou utilizar massa para madeira. Em cima dessas fissuras que vocês vão poder observar aqui, ó, no posicionamento da câmera, eu vou utilizar massa para madeira. Então, primeira coisa que eu fiz, dimensionei a largura da porta, prendi ela aqui com o parafuso. Desse lado eu fiz a mesma coisa, prendi com o parafuso, tá? Chega para cá, câmera, para eu mostrar para eles aqui a abertura. De um lado, para a porta de 62, de um lado eu precisei encostar, do outro lado eu deixei uma abertura. Essa abertura tem mais ou menos uns 10 milímetros. Deixa eu mostrar para vocês aqui, já aproveitar para dar uma outra dica interessante. Você pode fazer uma pergunta que ela é muito comum na construção, sobre vários itens de medida. Sempre que a gente fala de medidas, a gente precisa muitas vezes ficar experimentando para tomar decisões. Então eu vou passar uma dica para vocês nunca precisarem experimentar, nunca precisarem ficar testando, tá? Ó, qual é a abertura? A pergunta é a seguinte: qual é a abertura que eu tenho que ter na alvenaria para chumbar um batente, tá? A medida de batente, ela pode variar um pouco nessa largura aqui, ó, nessa espessura da madeira, mas ela varia dentro de uma faixa muito próxima.
Esse aqui está com 25 milímetros, 26 milímetros. Vai variar entre 26 e 32 milímetros, tá? Então a pergunta é, qual a abertura que eu tenho que deixar na alvenaria na hora de fazer a preparação para depois colocar um batente? E a pergunta vai ser respondida sabendo a medida da porta. Você vai pegar a medida da porta em centímetros, tá? Essa aqui tem 62. Você vai pegar a medida da porta em centímetros e acrescentar 10, se você for chumbar com massa. Então essa porta tem 62 centímetros. Quanto eu precisaria ter de abertura para fazer um chumbamento com massa? 72, que é isso aqui, ó. Aí vocês vão observar, do lado de lá tem 30 milímetros, do lado 25, 25, 30, 30. Então eu tenho 2,5 centímetros de um lado, 2,5 centímetros do outro, se eu deixar 10 de acréscimo. Porta de 62, Fred, qual o vão então? Porta de 62, vão de 72, 10 centímetros a mais. Porta de 72, vão de 82. Porta de 82, vão de 92. Porta de 92, que é menos comum, mas também é usável em obra, você vai deixar um vão de 1,2 m. Sempre aplica um vão de 10 centímetros a mais. Isso para ser aplicado massa. Agora a dica da espuma expansiva. A espuma expansiva pode trabalhar com esse vão de 2,5 centímetros de cada lado, ou seja, 10 de acréscimo na medida da folha de porta, como você pode trabalhar com um pouco menos. Então, qual é o mínimo que eu posso utilizar com a espuma expansiva? E aí eu vou falar dessa daqui, que é da Vedacity, da Otto Bogart, que é uma espuma boa, mas outras espumas também são de grande qualidade, você vai encontrar várias boas por aí. Tá? A medida mínima que você precisa deixar para fazer o chumbamento, a fixação com espuma expansiva, é de mais 8 centímetros. Tá? Então aqui, ó, porta de 62. Quanto que eu precisaria ter de abertura para utilizar a espuma expansiva de fora a fora e dispensar o uso do parafuso? Eu precisaria ter 62 mais 8 centímetros, 70 centímetros. Eu vou pôr o 70 aqui, para você entender o quanto faltou do lado de lá. Então eu cravei os 70 aqui, olha o quanto faltou do lado de lá. Eu vou até fazer uma marquinha aqui. Eu precisaria ter uma abertura aqui de mais 25 milímetros. Por quê? Porque eu teria um vão aqui de 15 a 20, de 1,5 cm a 2 desse lado, que é um pouco mais do que tem aqui, e teria um vão também de 1,5 cm a 2 desse lado. Deu para entender até aqui? Acho que foi claro, né, para vocês entenderem até aqui o que a gente precisa para poder ter abertura suficiente para chumbar. Tá bom? Agora, quem faz a fixação de batente já está acostumado a fazer a fixação dele. Você tem que ter prumo aqui, nessa face. Tá? Você vai usar um prumo de boia aqui, um prumo de boia lá embaixo. Eu não usei porque eu estou usando a parede como referência. E eu já conferi a parede está no prumo. Mas você pode usar um prumo de boia daqui até lá embaixo, aquele prumozinho. Tem um pedacinho de madeira em cima, um pedaço de metal embaixo, eles têm a mesma medida e um barbante no meio. Um cordão no meio. Você pode usar também o prumo laser, que é o nível laser que tem uma linha em pé que é do prumo. Eu uso bastante, aqui eu não preciso usar nenhuma coisa nem outra. Então você tem 2 prumos para utilizar de cada lado do batente. Desse lado do batente, o prumo na face e o prumo no topo. Então é o prumo aqui e o prumo onde a porta vai encostar. Eu tenho que ter os 2 prumos. E do lado de cá a mesma coisa. Para quê? Para quando eu encostar a porta, primeiro, para a porta não ficar abrindo e fechando sozinha. Onde eu coloco essa porta, fez um barulhinho, deixa eu repetir para vocês. Onde eu coloco essa porta, ela para. Coloquei lá, ela parou. Se eu empurrar ela e parar ela aqui, ela vai ficar parada onde eu deixei. Por quê? Porque essa folha de batente, ela está aprumada nesse sentido e nesse sentido. Então a porta está parando na hora que eu deixo ela no lugar. Se eu tivesse deixado fora de prumo para lá ou para cá, o que ia acontecer? Quando a porta parasse nessa posição, quando eu parasse a porta nessa posição, ela sozinha ia fazer isso aqui, ó, e bater do lado de lá. Se eu deixasse fora de prumo para cá, a porta sozinha ia fazer isso aqui e bater no batente. Tá? Então o ideal é trabalhar com o prumo nessa face e nessa face, nessa face e nessa face. Feito isso, você vai trabalhar com cunha aqui, vai trabalhar com aquelas travas no meio, aqueles esquadros. Não fiz nada disso por conta do uso dos parafusos. Tá bom? Não preciso explicar muito isso, porque a maioria das pessoas que se arrisca a fazer esse tipo de serviço com a espuma expansiva, que é o trabalho da dica de hoje, já fez esse serviço antes. Agora deixa eu dar uma outra dica para vocês aqui que é interessante. Eu vou utilizar essa guarnição aqui é da cabeça. Eu peguei ela porque aí ela fica mais fácil para eu mostrar o restante para vocês. Eu vou utilizar uma guarnição semi-quadrada, que é igual essa daqui, ó, de 7 centímetros. De 7 centímetros aqui tem, acho que é 7, deixa eu confirmar. Estou na dúvida entre 6,5 e 7. Ela tem 6,8. Eu fiquei na dúvida com razão. Ela tem 6,8. Eu vou trabalhar com essa guarnição aqui. Aí o que acontece? Essa parede, ela está exatamente aqui, ó, com 11 centímetros.
Ela está com 11 centímetros de largura essa parede. O que acontece? Se eu comprasse o batente de 10, ia faltar um pedaço. Se eu comprasse, como foi o caso, o batente de 14, ia sobrar um pedaço. O pedaço que sobrou é esse aqui. Deixa eu mostrar para você. O pedaço que sobrou é esse aqui. Por isso vocês estão vendo a porta branca, o batente branco e esse lado na cor da madeira. Essa madeira aqui é MDF, não é uma madeira maciça não, tá bom, gente? Está muito em utilização hoje, está muito na moda hoje utilizar isso aqui por economias, principalmente em apartamentos que você tem menos umidade. Isso aqui então é MDF. E aí eu cortei esse pedaço do batente, que estava aqui, ó. Que estava aqui, eu cortei esse pedaço, porque esse batente é de 12 e a parede é de 10,3, 10,5, não chega a dar 11 não, eu falei 11, mas dá uns 10,5, 10,7. Aí a gente tirou esse pedaço. Tirou esse pedaço como? Eu encostei o batente, risquei por trás, encostei ele faceado lá de dentro, risquei por trás e cortei. Agora eu estou com tudo pronto. Vamos para a parte final, né? Muita gente chega nessa parte do vídeo e fala, poxa, mas ele enrolou tanto para poder dar a dica que ele prometeu. É que a gente tem a oportunidade dessa porta aqui toda montada de uma maneira completamente diferente do comum. Não é que ninguém faz, tem muita gente que faz isso aqui, tem muito profissional bom aí que improvisa para conseguir atender a expectativa e a necessidade do cliente, é o que a gente está fazendo. Então, o cliente não queria usar uma porta de 60. Pelo tamanho do vão, como eu falei para vocês, o ideal era usar uma porta de 60, que eu teria 5 milímetros a mais de abertura aqui, 1,5 cm desse lado. Só que o cliente queria uma porta o mais larga possível, então eu planejei desse jeito. Corta a batente, põe um lado do batente aparafusado na parede e o outro sobra espaço para a gente fazer aqui a fixação com a espuma expansiva. E pode parecer que a gente demorou demais para chegar nesse ponto, mas é que tinham várias dicas no meio do caminho. Então, eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência com relação a isso. Chegamos agora na parte mais importante. Então, a espuma expansiva, como o próprio nome diz, ela é uma espuma que vai expandir, que vai crescer dentro do processo de endurecimento. Então, enquanto ela endurece, ela cresce. Ou seja, ela vai ocupar mais espaço, ela vai apertar as laterais. Se eu colocar a espuma expansiva do jeito que está aqui esse batente, existe um grande risco da espuma expansiva jogar esse batente para fora, apesar de ter umas buchas afixando aqui. Então a gente tem que colocar, mais ainda do que quando a gente está fazendo o chumbamento com areia e cimento, com massa convencional, a gente tem que colocar umas travas aqui. Essas travas a gente chama de estroncamento. Eu não sei o nome que vocês dão aí na cidade de vocês, até coloca nos comentários aí para a gente saber, mas a gente faz um negócio que a gente chama aqui de estroncamento. Eu vou estroncar, eu vou travar esse batente para que esse tipo de coisa não aconteça. Então eu vou fazer um negócio bastante simples. Eu vou cortar 3 pedaços aqui dessa madeira. Eu estou marcando aqui para fazer esse corte. Esse é o de cima, do meio. Vou marcar essa madeira aqui em 3 partes. Vou cortar. Vocês percebem que eu estou utilizando a própria sobra do batente para fazer o famoso estroncamento aqui, ó. Vou marcar. O amigo vai dar uma pausa no vídeo e eu vou cortar esses 3 pedaços de madeira para travar, para garantir que isso não vai explodir, tá bom? Que não vai estourar, que não vai afastar. Agora eu estou aqui com as 3 madeiras que eu já cortei, de cima, do meio e de baixo. É só encostar, tá, gente? O objetivo aqui não é fazer nenhuma força negativa, não. Além do que já tem. É só encostar, tá vendo? Até porque se eu forçar um pouquinho mais do que eu já coloquei aqui, ela vai acabar fazendo curva na madeira. Tá? Então encostei aqui, dei uma pequena pressão só para a madeira não cair. Faço isso nesses 3 pontos que eu planejei. Agora vamos para a dica aqui da espuma expansiva. Tirei só a tampinha preta, tá? Como eu falei para vocês, vem essa peça aqui é o acionador, vem o canudinho para poder aplicar, e aí aqui eu vou fazer, nesse caso é rosqueada, tem algumas que são só encaixadas. Dica para você trabalhar com espuma expansiva, o ideal é trabalhar com ela assim, você vai trabalhar com ela desse jeito. Como que eu faço para segurar? Eu seguro ela desse jeito, ou procuro, às vezes trabalho com as 2 mãos, mas eu vou aplicar força no acionador aqui, segurando ela nessa posição. Então tem que chacoalhar bastante. Se você ler o manual de instruções aqui de uso, ele vai dizer para você chacoalhar umas 20 vezes, tá? Vou exagerar aqui, eu não sei se é isso mesmo, mas eles colocam essa dica, às vezes eu balanço um pouquinho menos. Mas o X da questão é o seguinte, não é só balançar, eu tenho que balançar bastante para ela causar o processo de reação. Isso aqui é poliuretano, é PU, tá? Então é uma cola muito aderente, eu vou chacoalhar bastante e vou fazer a aplicação. Uma outra dica, se você fizer uma aplicação em um pedaço e parou, chacoalha de novo para depois continuar, tá? Isso é importante. E outra dica importante, vocês vão ver isso na prática agora, mas não aplique uma quantidade suficiente para preencher tudo. Ela expande para mais de 50%. Então, se você preencher um cordão fino aqui no meio, vamos supor, ó, pega a câmera do lado de cá. Imagina que eu estou aplicando aqui. É daquele lado, mas porque a câmera está aí, eu vou mostrar esse lado aqui. Imagina que eu estou aplicando aqui. O batente tem
um pouquinho mais, vamos dizer que tivesse 10. Se eu aplicar uma quantidade que cubra uma área de 4 a 5 centímetros e deixar ele reagir com a expansão, ele vai vazar para fora. Ele vai ocupar todo o espaço, já mesmo eu tendo colocado um cordão fino no meio, de uns 4 centímetros, ele vai completar o restante do espaço e ainda vai sobrar para fora. Vocês vão ver isso daí, tá? Então vamos lá, chacoalhei e vou começar o processo de aplicação. Vou começar de baixo para cima. Vamos lá, agacha aí pra gente poder fazer a aplicação aqui embaixo. O canudinho vai entrar lá embaixo. Olha lá. Fazer bem devagarzinho para vocês poderem acompanhar. Eu vou aplicar um pedaço e vou sair aqui para vocês poderem olhar. Ok, eu fiz a aplicação em toda a área. Dica interessante, para você não perder esse produto, porque se você deixar secar aquele bico ali, ele vai acabar perdendo. O que eu faço? Isso aqui eu aprendi num curso para montagem de drywall, tá? Com o professor Iriel, vamos lá. Preenche um pouquinho aqui dentro, deixa o bico assim, e aí você vai encostar ele no canto. Vamos ali, deixa eu encostar aqui no canto para o pessoal poder ver. Você vai encostar ele no cantinho e deixar ele aí, Você vai deixar a ponta secar dentro da espuma expansiva. Depois, quando você for usar de novo, só corta aquela ponta que secou. Volta comigo aqui. Se você observar aqui, já está expandindo, já está saindo para fora. Agora, mostra bem para eles como é que está lá dentro, para eles poderem ver que ela está lá dentro, e vamos dar uma acelerada no vídeo, para que eles possam ver ela expandindo. Então fica filmando e durante a filmagem vai aparecer o processo de expansão. Ali embaixo ela já está saindo para fora, do lado de dentro a mesma coisa. Vai acompanhando de cima para baixo aí. Até ela na cabeça do batente. Tem lugar aqui em cima que ela já está vazando, tá vendo? Ok, já está saindo para fora. Então a espuma que tem aí vai ocupar todo o espaço. Tem uma galera que não confia na resistência desse tipo de produto. Gente, isso é PU, isso é poliuretano. Isso é muito resistente. Ah, mas é tão resistente quanto a massa de areia e cimento? Depende da quantidade que você colocar de areia e cimento, é óbvio que a areia e cimento vai ficar mais resistente. Mas isso aqui é um trabalho que, além de ficar duro, ele é uma cola. Então vocês percebem que aqui dentro eu não preciso utilizar pregos de travamento. No chumbamento convencional com areia e cimento, eu preciso ficar utilizando aqueles pregos, prego cruzado, a cada 30, 40 centímetros no máximo para poder fazer o chumbamento. E aqui, desse jeito que está, já colou. Agora eu só não posso tirar essas madeiras aqui do meio, porque senão ela acaba correndo o risco de estroncar, de soltar, de empurrar esse batente para fora. Vou deixar secar um pouco, vou pedir para o câmera dar uma pausa. Depois que tiver secado, a gente vai fazer a finalização, que é o corte com estilete, para poder fazer a fixação das guarnições. Então, vai dar uma pausa agora e já já a gente volta. Bom, e aqui a gente já deu o tempo de cura. A espuma expansiva que a gente aplicou já expandiu o quanto ela tinha que expandir. Vocês vão perceber que o batente fica bem mais firme, né? Apesar dos parafusos, ele dava uma pequena mobilidade. Aqui ele já está bem firme. Então o pessoal que desconfia da resistência pode aplicar isso aqui e testar à vontade. Fica bem firme o batente. A próxima etapa é a seguinte: eu vou utilizar um estilete para fazer o corte da sobra. Olha como é fácil. Acompanha comigo o corte ali, cameraman. Olha lá, bem simples fazer o corte. Vou colocar a mão em cima do estilete aqui para não me machucar. Bem simples fazer o corte. Ó, tirei aqui a espuma que expandiu desse lado. Vou tirando a sobra, toda a sobra. Lembrando que aqui a gente ainda vai aplicar a utilização de guarnição para fazer o acabamento. Mostrar para vocês 100% do corte. Tirei desse lado toda a espuma, desse lado não tem, sobrou um pouquinho aqui em cima. Vou cortar aqui em cima agora. Agora, próxima etapa,
fazer a colocação das guarnições por dentro e por fora, fazer a aplicação de massa, colocar a fechadura, lixar essas massas e aplicar a tinta para deixar essa porta supimpa. Mas galerinha do YouTube, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve, porque essas outras etapas serão novos vídeos que eu vou publicando aí. Eu procuro publicar 2 vídeos por semana. Passei um tempão sem publicar porque eu tive alguns problemas pessoais em virtude de doença, por conta de Covid, mas agora a gente está retomando aí com todo o gás, toda semana 2 vídeos novos para vocês. Então se inscreve no nosso canal para acompanhar as próximas dicas do Fred e um abraço, valeu!